Vamos concluir o estudo desta semana, o estudo do Evangelho de João, no capítulo 4, considerando as atitudes de Jesus e as atitudes da samaritana. Em primeiro lugar, a atitude missionária da samaritana. Vou ler alguns parágrafos da nossa lição. Assim que encontrou o Salvador, a samaritana levou outros a ele. Demonstrou ser uma missionária mais eficiente que os próprios discípulos. Esses não viram nada de promissor, indicando Samaria como um campo missionário. Tinham os olhos fixos em uma grande obra a ser feita no futuro. Não viram que bem ao redor deles havia uma colheita a fazer. No entanto, por meio da mulher que haviam desprezado, toda uma cidade foi levada a ouvir do Salvador. Foi levada a conhecer o Senhor Jesus. Ela transmitiu imediatamente a luz aos seus concidadãos. Continuando, essa mulher representa a atitude de uma fé prática em Cristo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Não existe, irmãos, não pode existir filhos de Deus que não sejam missionários, que não propaguem a luz da verdade, que não propaguem a luz do Senhor Jesus Cristo, que não deem da água da vida para outras pessoas. Aquele que bebe da água da vida viva se torna a fonte de vida, e o que recebe se torna doador. A graça de Cristo no coração é uma fonte no deserto, fluindo para satisfazer a todos e fazendo com que aqueles que estão quase a perecer fiquem ansiosos para beber da água da vida. Esse é um texto de Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações. Mas a pregação do Evangelho, irmãos, implica em reciprocidade, implica em dar e receber. Não somente em dar, mas também em receber. Jesus praticou a reciprocidade em seu ministério, pois estava disposto a dar e receber ajuda. Tal abordagem é uma forma eficaz de validar que os outros a ajudá-los e se sentirem valiosos e necessários. Observe que essa abordagem provou ser muito eficaz com a mulher samaritana. Jesus solicitou simplesmente um copo d'água, algo que ela poderia oferecer. E em resposta, ele lhe ofereceu o dom da água da vida, algo que apenas ele poderia conceder. Veja, Jesus recebeu um pouco de água e Jesus deu da água da vida. A mulher, movida por essa revelação, compartilhou essa boa notícia com a sua comunidade e muitos samaritanos creram no Senhor Jesus. O Senhor Jesus primeiro pediu a ela água, criou uma abertura para o diálogo, apresentou-se a ela, mostrou que ele era o Cristo e dessa maneira ela compartilhou com os outros e muitos vieram a conhecer Jesus. O nosso testemunho, então, deve ser multiplicado. Da mesma forma, nosso testemunho deve se espalhar de uma pessoa para muitas, em esferas de influência cada vez mais amplas. Além disso, Jesus se abriu aos outros e se permitiu ser vulnerável com eles também. Jesus convidava à intimidade, desejando que as pessoas fossem atenciosas e compassivas para com ele. Como foi a reciprocidade de Jesus aos samaritanos? Ainda um texto da nossa lição. Para encerrar, consideremos essa citação que aborda a reciprocidade que Jesus experimentou com os samaritanos em Sicar. Embora fosse um rabino judeu, ele aceitou a hospitalidade desse povo desprezado, dormiu sob seu teto, comeu com eles à mesa. Muitas vezes achamos um desafio praticar a reciprocidade no nosso testemunho com os outros. Podemos nos sentir tão abençoados pelas maravilhosas verdades que Deus nos deu, que tendemos a ser aqueles que ajudam, mas frequentemente nos recusamos a ser aqueles que recebem ajuda. No entanto, nos tornaremos mais eficazes se nos humilharmos e seguirmos o exemplo de Cristo, que tanto dava como recebia. Sim, irmãos, muitas vezes nos envaidecemos de ter a verdade,
temos a verdade presente, não é? Temos a verdade bíblica, temos uma interpretação consistente da Bíblia. E às vezes, irmão, nos achamos tão superiores aos outros que ficamos fechados a receber de outros alguma bênção, a receber de outros algum ensinamento. Não era o que acontecia com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus era recíproco. Ele tinha muito a dar às pessoas, mas ele também recebia das pessoas. Por que é que nós aprendemos isso, irmãos? Por que isso está na Bíblia, afinal? Por que esse relato da samaritana é tão importante? Por que esse relato foi objeto de tantos estudos, é objeto de tantos estudos de teologia, de tantos sermões, de tantas histórias? Veja, irmãos, por que isso foi escrito? Vou ler o texto de Romanos 15:4, na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Porque tudo o que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar. Ora, o que essa nos ensina, irmãos? Nos ensina que a ação missionária é importante, que a ação missionária é necessária, é urgente, que ela não deve ser preconceituosa. Não podemos ter preconceitos, irmãos, quaisquer que sejam. Preconceitos de cor, preconceitos de gênero, preconceitos de condição social, preconceito de professa de fé. Nós não podemos ter esses preconceitos, quaisquer que sejam preconceitos. E na pregação do Evangelho, devemos ser empáticos, devemos nos associar com as pessoas, sermos recíprocos. Que Deus abençoe, irmãos, e que a gente possa entender desse jeito, e que esse estudo que tivemos nessa semana, o estudo do encontro do Senhor Jesus com a samaritana e com os samaritanos, possa nos inspirar a sermos missionários, a sermos agentes do Evangelho. É esse o plano de Deus, que nós sejamos agentes do Evangelho. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos nessa semana, quando aprendemos a importância da ação missionária, quando aprendemos a importância de participarmos do Evangelho e de promovermos o Evangelho e de propagarmos o Evangelho a outras pessoas. Nos ajude para que possamos fazê-lo de acordo com a tua vontade e que essa pregação do Evangelho possa ser a partir do nosso exemplo pessoal, da nossa maneira de viver, mas também do nosso discurso, das nossas pregações, das nossas atitudes. Nos abençoa, portanto, nesse sentido. É o que te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero desejar novamente um feliz sábado para todos. As semanas vão passando, irmãos. As semanas vão passando. Estamos concluindo a lição número 5 do trimestre. Quero que vocês tenham um sábado feliz. Como eu digo sempre, sábado é o dia da alegria. Você no sábado tem que estar muito alegre, porque no sábado você tem um encontro especial com o Senhor Jesus, um encontro especial com o Espírito Santo na igreja, juntamente com os irmãos, juntamente com os familiares. Deus te abençoe, Deus abençoe a cada um de nós. Que todos tenhamos um sábado muito feliz.